Agora, nessa parte 3 de oxidação de alcenos, nós vamos estudar uma reação muito importante que é a ozonólise. A ozonólise também ela vai promover a clivagem oxidativa de alcenos, semelhante ao que nós vimos na aula anterior, onde você usa o ácido periódico para clivar um diol. Tá? Só que a ozonólise vai clivar o alceno sem a necessidade de você produzir um diol com ele. Então, os alcenos podem ser oxidados a aldeídos e cetonas pelo ozônio. Então, você vai primeiro fazer uma reação com ozônio a menos 78 graus. Depois, você vai fazer uma segunda reação para promover a clivagem do produto da ozonólise. E aí, essa clivagem vai quebrar, então, o produto final dessas duas reações vai ser a quebra dessa ligação dupla, formando um composto carbonílico de um lado e um composto carbonílico do outro lado. Então, dependendo de qual é essa segunda reação, esse composto carbonílico pode ser aldeído, pode ser cetona ou pode ser ácido carboxílico. Bom, o ozônio ele é produzido pela passagem do oxigênio por uma descarga elétrica. Então, aqui mostra para vocês os vários contribuintes de ressonância que tem para o ozônio. Vamos nos ater nessa molécula aqui do meio, né? Onde o oxigênio está formando uma dupla para cá e uma simples para cá. Então aqui você tem uma carga formal positiva, porque o oxigênio está formando 3 ligações, e aqui você tem uma carga formal negativa, porque o oxigênio está formando apenas uma ligação, e ele tem 7 elétrons ao redor dele. Então, a molécula de ozônio ela é neutra, mas esse par de elétrons, ele pode, da ligação π, pode se movimentar, né? Gerando os contribuintes de ressonância. Então, essa ligação π pode vir para cá, formar, então, esse contribuinte de ressonância, mostrando, então, o ozônio dessa forma, com apenas ligações simples, uma carga negativa neste oxigênio e uma positiva nesse oxigênio, porque aqui, ao redor dele, você só tem 5 elétrons, então ele está deficiente de um elétron. Essa ligação π, ela pode vir para cá, enquanto esse par de elétrons vem para cá, então muda a posição da ligação dupla entre os oxigênios, e você pode formar esse outro contribuinte de ressonância se essa ligação π vier para cá para neutralizar a carga positiva nesse oxigênio, o que vai gerar uma carga positiva sobre esse oxigênio. Então, a molécula de ozônio é estabilizada por contribuinte de ressonância. O ozônio e o alceno, então, eles sofrem reações concertadas de ciclo-adição. Então, o mecanismo mostra como que o ozônio vai reagir com o alceno. Então, você tem aqui aquele contribuinte de ressonância do ozônio, que não é o mais estável de todos, porque aqui você tem uma carga positiva, você tem aqui um oxigênio com um octeto incompleto, né? Mas existe esse contribuinte de ressonância aqui para o ozônio. Então, um oxigênio aqui está negativo e outro positivo. Então, o par de elétrons desse oxigênio está negativo, ataca esse carbono da dupla para formar essa ligação simples aqui. Enquanto essa ligação π que ocorre entre os dois carbonos vem se ligar nesse oxigênio que está positivo, gerando essa outra ligação simples aqui. E aí você forma como intermediário o molosonídeo. Esse molosonídeo ele é muito instável porque ele tem duas ligações oxigênio com oxigênio, como você pode ver assim. Então há uma tendência dessas ligações se romperem e ele se rearranjar. Então o que acontece? Essa ligação simples quebra e vem para cá, enquanto esse par de elétrons quebra e vem para cá, formando então, deste lado, esse composto carbonílico, que é o RC≡O, que vai ser gerado com essa ligação, esse par de elétrons, essa ligação simples vindo para cá, mas o hidrogênio está ligado para cá. Você tem um aldeído formado aqui. Então, esse par de elétrons, quando vem para cá, deixa esse oxigênio negativo, e esse par de elétrons ele só vem para cá para não deixar esse carbono ficar faltando ligação nele. Então, esse par de elétrons vem para cá, forma uma dupla com o oxigênio, com o carbono, mas esse oxigênio tem uma carga positiva porque ele está fazendo 3 ligações. Perceba que esses intermediários formados aqui, eles não são isolados, que eles são muito reativos na presença um do outro. Então, eles reagem novamente. Esse oxigênio, então, se liga na carbonila, gerando, nesse carbono da carbonila, gerando essa ligação aqui. Para que essa ligação se forme, é necessário que essa ligação π venha para cá,
Então, esse oxigênio vai se ligar com esse carbono, formando essa ligação aqui, enquanto esse par de elétrons dessa ligação π vem para esse oxigênio para deixar ele neutro. Então, agora mudou a estrutura, não é mais o molosonídeo. Você tem o que nós chamamos de ozonídeo, que é essa estrutura aqui, que é mais estável do que essa. Então, na reação do ozônio com o alceno, você tem como produto o ozonídeo. Esse ozonídeo aqui, ele geralmente não é isolado, porque ele é explosivo. Então, você, a partir do momento que você fez a reação com o ozônio e produziu o ozonídeo, esse ozonídeo agora vai ser clivado. Então, se o ozonídeo for clivado na presença de um agente redutor, como o zinco ou dimetilsulfeto, os produtos da reação podem ser cetonas ou aldeídos. Né? O reagente redutor ele vai impedir que os aldeídos sejam oxidados a ácidos carboxílicos. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Então, esse ozonídeo foi produzido, como mostrado no slide anterior, da reação com o ozônio. Né? Se agora eu fizer a clivagem desse ozonídeo com um agente redutor, como zinco, na presença de água, ou utilizando o dimetilsulfeto, então vai quebrar, né? Você vai eliminar aqui, ó. É como se você tirasse esse oxigênio fora, que um oxigênio não vai participar aqui dos produtos, vai quebrar essas duas ligações aqui em cima e também vai quebrar essa ligação de baixo. Então, o lado que não tem hidrogênio, que tem só 2 carbonos ligados no carbono aqui, vai sempre produzir uma cetona, tá? Esse oxigênio aqui vai formar uma ligação dupla aqui para formar uma cetona. O lado que tem um hidrogênio ligado no carbono vai produzir um aldeído. Quando quebrar então a ligação dupla aqui, vai formar uma dupla carbono com oxigênio aqui, formando um aldeído. Então é sempre assim. O lado que não tem hidrogênio forma cetona. O lado que tem hidrogênio forma um aldeído. Isso se você utiliza um agente redutor aqui, porque ele vai impedir que esse aldeído sofra uma oxidação. Mas caso você utilize, para promover essa clivagem, o peróxido de hidrogênio, né? Então, se o ozonídeo for clivado na presença de um agente oxidante, que o exemplo foi colocado aqui é o peróxido de hidrogênio, os produtos serão cetonas, do lado que não tem hidrogênio ligado no carbono, mas o lado que tem hidrogênio ligado no carbono não vai ser aldeído, vai ser ácido carboxílico, porque esse peróxido de hidrogênio ele iria oxidar o aldeído caso ele tivesse sido formado. Então, na clivagem oxidativa de alcenos, você pode produzir tanto cetona como aldeído ou como ácido carboxílico. A diferença de produzir aldeído ou ácido carboxílico está no agente que você utiliza para fazer a clivagem. Se você usa um agente redutor, você produz um aldeído. Se você usa um agente oxidante, você vai produzir um ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico e aldeído só podem ser produzidos do lado onde tem um carbono ligado a um hidrogênio, certo? Bom, então nós temos vários exemplos de clivagem oxidativa de alcenos por ozonólise. Nesse exemplo aqui, nós estamos usando um alqueno. De um lado tem um hidrogênio e do outro lado, esse carbono aqui da dupla não tem hidrogênio. Então essa ligação dupla vai se quebrar no meio, vai ter um oxigênio de um lado e um oxigênio do outro para produzir esses compostos carbonílicos. Se você na segunda reação, para promover a clivagem, você usa peróxido de hidrogênio, o lado que tem hidrogênio vai ser formado um ácido carboxílico. O lado que não tem hidrogênio sempre vai produzir uma cetona. Já essa molécula aqui é uma molécula simétrica desse alceno. E tanto esse carbono de cá tem um hidrogênio, quanto esse tem um hidrogênio. Como ela é simétrica, vai produzir duas moléculas, nesse caso, produzir o aldeído, porque na segunda etapa, para você promover a clivagem, você está usando um agente redutor. Então, esse agente redutor impede que esse aldeído seja oxidado a ácido carboxílico. Então, se tem hidrogênio ligado no carbono da dupla, você vai produzir aldeído. E como essa molécula é simétrica, os dois, você vai produzir dois equivalentes do mesmo aldeído. Caso você tenha um composto cíclico, novamente seria interessante numerar. Numera aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente aqui, a ligação que vai se romper vai ser entre o carbono 2 e 7. Esse carbono 2 não tem hidrogênio ligado nele. Então, nele vai ser produzido uma cetona nessa oxidação. E como você está usando um agente redutor na segunda etapa para promover a clivagem, nesse carbono onde você tem um hidrogênio,
ele vai ser oxidado a aldeído. Então, novamente, você numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para você não perder quais são os átomos e quais grupos estão ligados nesses átomos. No outro exemplo, você tem agora esse alqueno que tem uma ligação dupla terminal. Da mesma forma, vai quebrar a ligação dupla pela ozonólise e pela clivagem aqui. Nesse caso, está usando um agente redutor para promover essa clivagem. Então, do lado que tem hidrogênio, vai produzir um aldeído. Do outro lado também tem hidrogênio, também vai produzir o aldeído. E nesse caso aqui é o formaldeído. Continuando aqui, e caso eu tenha a mesma molécula de cima, mas na segunda reação, em vez de usar um agente redutor, vou usar um agente oxidante, que no caso é o peróxido de hidrogênio. Então, quando quebrar essa ligação, o lado que tem hidrogênio vai produzir ácido carboxílico. Do outro lado também tem hidrogênio, também você vai produzir um ácido carboxílico, e nesse caso é o ácido fórmico. Bom, o anel benzênico, ele só é oxidado sob exposição prolongada do ozônio. Então, o anel aromático aqui, ele não vai ser oxidado nessa reação. Você vai conseguir oxidar, vai fazer a clivagem dessa ligação dupla. De novo, a segunda reação que você vai fazer para clivar o ozonídeo que vai ser formado na ozonólise é um agente oxidante. Então, o agente oxidante vai produzir ácidos carboxílicos aonde você tem hidrogênio ligado no carbono da dupla. Então, como essa molécula tem hidrogênio ligado ao carbono da dupla desse lado, então desse lado você produz um ácido carboxílico e na segunda reação você está usando um agente oxidante. Nesse caso é o ácido benzoico que está sendo produzido. Do lado de cá também, nesse carbono da dupla, tem um hidrogênio, então você vai fazer a oxidação dele também para ácido carboxílico. Tá? A ozonólise pode ser usada também para determinar a estrutura de um alceno desconhecido. Então vamos ver esse exemplo aqui. Se você tem a informação de que uma reação da ozonólise produziu a acetona e o butanal, tem como você descobrir quem era o alceno que sofreu essa ozonólise. Então tem como você descobrir a posição de uma ligação dupla entre carbonos fazendo uma ozonólise. Você pega lá então o seu composto, o seu alqueno, onde você não sabe onde está a ligação dupla dele, e faz a ozonólise, certo? Aí você vai obter os produtos da ozonólise. Você identifica os produtos da ozonólise e ao saber os produtos da ozonólise, você vai sempre organizar a molécula assim. Você desenha a acetona, no caso o produto dessa reação aqui, com o oxigênio virado desse lado e, nesse caso, o aldeído com esse oxigênio virado desse lado. Então, as duas carbonilas do mesmo lado. Então, basta você agora apagar esses dois oxigênios e formar a ligação dupla entre esses dois carbonos. Se você faz isso, você descobre que o seu alceno que sofreu ozonólise produziu essa acetona e esse butanal. E esse alceno seria o 2-metil-hex-2-eno. Então é importante fazer exercícios sobre essa determinação da estrutura do alceno desconhecido depois dessa aula, tá certo? Então terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.